Olá, como sempre eu não vou começar minha aula desejando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei o horário. Mas estamos aqui de novo nos estúdios da Aula Móvel. Aliás, esse é o mesmo dia para mim, né? Mas para você, eu não sei se você está assistindo ou não. Vamos lá, partir para o próximo, para a nossa aula, nossa quinta aula. Nós ainda estamos sobre a questão dos princípios. Nós falávamos na aula passada e aí nós paramos aqui no princípio da transparência, para tratar do princípio da transparência. Nós vamos então falando que são os principais princípios do Código de Defesa do Consumidor. Até quero que você coloque aqui um pontinho 3, que a gente não colocou para ficar legal, tá? Vou até pegar aqui, a gente colocar um ponto 3, que é pra gente seguir a ordem do nosso estudo, para ver que ficou um negócio top de linha, né? 3 princípios, é isso? E aí, a gente vai seguindo nossa aula. Então é o seguinte, turma. Bom, vamos lá. Primeiramente, tu tem que guardar esses princípios, porque, meu amigo, ficar nessa condição de vida de miserável que você tem não é uma coisa bacana, tá ok? Não é uma coisa legal, tá ok? Você precisa dar um tapa na pobreza. E esse tapa na pobreza vai depender necessariamente do princípio da transparência e dos outros princípios para a gente entender o Código de Defesa do Consumidor. Falávamos então que o princípio do equilíbrio, tá? É o princípio que vai nortear o Código de Defesa do Consumidor, porque a gente vai buscar sempre um equilíbrio nas relações de consumo, e isso está baseado na boa-fé, tá? Descrito no artigo 51, inciso 4º. Tá? E aí nós demos como exemplo do princípio do equilíbrio, tá? Uma conservação mitigada dos contratos, aí falamos da questão até de uma situação econômica que nós já passamos no nosso país, tá? E aí nós falamos da vulnerabilidade do consumidor e que diante dessa vulnerabilidade, esse equilíbrio vai buscar necessariamente, tá, instrumentos de defesa do consumidor, como por exemplo a inversão do ônus da prova, que aí nós temos a derivação do princípio da hipossuficiência. Nós esquecemos de colocar aqui um artigozinho, a gente vai colocar aqui no artigo, tá? Artigo 6º, inciso 8º, tá? Flamenguistas e corintianos. 8º é V, pau. Eu sei que você tem problema com algarismos romanos, porque a alfabetização dos senhores é complicada, tá? Mas tá aí, beleza? Agora vamos falar do princípio da transparência. Galera, é o seguinte, vamos começar com um exemplo aqui. Eu vou pegar essa tela branca aqui pra gente entender como exemplo. Eu vou colocar aqui um exemplo bacana. Turma, eu fui um certo dia ao supermercado. Aí no supermercado eu cheguei lá, porque é o seguinte, isso aconteceu há mais ou menos uns 9 anos atrás. É pra você entender o que é o princípio da transparência. Eu ainda era estudando o curso de Direito, aquela coisa toda e tal. E aí foi ao supermercado. Então, porque é o seguinte, quem é pobre sabe o que eu tô falando. A alegria de pobre, o shopping de pobre é supermercado. Né? Não tem dinheiro, então vai comprar, aí vai ter que comprar as coisas do supermercado, aí o pai vai, leva as crianças, aí vai a mãe, aí até os animais de estimação, eu tô falando dos animais de estimação, não seu irmão, tá? É aquela coisa toda, então aí vai todo mundo, e todo mundo foi. E aí, turma, minha paraibanada, porque meus pais são paraibanos, com muito orgulho, tá? Né? Aquela coisa toda. Então vai lá, meu pai paraibano, minha mãe paraibana, e os paraibinhas que somos nós, apesar de termos, né, nascidos e sido criados aqui em Brasília. Aí o que acontece? A gente tá passando quando de repente, vou colocar aqui pra você a promoção que nós encontramos, tá? Então nós colocamos assim, ó. Tem que colocar assim, né? Um negócio bacana pra ficar atrativo. Aí tem que colocar cores. Cores, porque cores, né? Cores trazem vida à publicidade. E assim tava assim, ó. Jogo de jantar. Isso. Então só tá faltando alguma coisa. Calma, meu jovem, calma. Que o exemplo é meu, né? Fica tranquilo, meu parceiro. Jogo de jantar, 9,99. Isso, aí tava assim, ó. Tinha uma observação importante a ser colocada assim, ó. Muito bem, tá? Muito bem. Aí, deixa eu ver o que tinha mais assim. A gente tinha que colocar cores. As cores, né? Eles colocam uns negócios assim, não coloca? Pra chamar a atenção, não coloca? Coloca, não coloca, Eric? Um negócio assim, tal, ppp. Eu tinha que ter deixado isso aqui pronto, né, Eric? Eu fui um animal. Aí, olha só, presta atenção, tava assim, beleza. Aí, turma, volta aqui, abre aqui, isso mesmo. Aí, tá lá passando minha mãe e tal, meu pai. Aí minha mãe olha pra falar assim, ó... Tá barato! Vamos comprar! E minha mãe então pegou o talher. Aí tinha aqui, ó, prato, talher, aquela coisa toda. Minha mãe então pegou o prato, o talher, né? Aquela coisa toda. E passou depois quem, turma? Passou também
uma outra pessoa, enquanto minha mãe fazia e falava, passou e olhou e falou, nossa, tá barato. E também começou a fazer, de repente outra pessoa passou e falou, nossa, tá barato. E fazendo aquela coisa toda do jogo de jantar. Outro paraibinha passou e, nossa, tá barato e tal. De repente, geral, dentro do supermercado, que eu não vou revelar o nome, também disse o quê? Ó, tá barato. Todo mundo então dentro do Extra falando, ó, tá barato. Aí, turma, presta atenção. Todo mundo lá naquela coisa toda no Extra e tal. Aí, bom, compramos e tal, vamos passar na hora no caixa eletrônico, né? Tudo bem. No caixa eletrônico, não. Na caixa registradora, lá no caixa, para poder fazer o pagamento do jogo de jantar. Então, tá passando aquela coisa toda. Pipipi. Aí passou. Prato, R$ 9,99. Talher, R$ 9,99. Copo, R$ 9,99. Rapaz, naquela hora, meu pai percebeu isso. Aí o negócio ficou sério. Turma, é o seguinte. Meu pai é paraibano. Meu pai tem um bigode deste tamanho assim. Meu pai é bigode grosso. Tá ok? Meu pai é paraibano e do sangue quente. E é o seguinte, meu pai fala palavrão? Não fala palavrão. Porque é o seguinte, o paraibano, ele não fala palavrão. Porque o paraibano, ele tem um dialeto próprio. Eu digo dialeto próprio porque é o seguinte, ninguém sabe o que ele está falando, mas sabe que ele está revoltado. Você tá ligado? Então o que aconteceu? Meu pai não falou, caralho, não, falou isso não. O que meu pai fez naquela hora, turma? Na hora que ele olhou o anúncio, corta para o 18. Na hora que ele olhou o anúncio e que ele tava passando na caixa lá, ele olhou assim e falou assim, deu um tapão na mesa. Tá! Que bexiga é essa? Meu irmão, a mulher regalou os olhos e falou assim, isso aqui é um roubo! Tá? Abílio Diniz, ladrão! Todo mundo é ladrão! Eu não entendi até hoje, foi porque meu pai falou assim, governo ladrão! Você tá entendendo? Meu governo não tinha nada a ver com isso, meu pai, ladrão, sobrando pra todo mundo. Você é bando de ladrão, aquela coisa toda, mas estão querendo enganar o Paraíba. Vão enganar o Paraíba, não! Apontou pra mim e falou assim, tá aí, meu advogado tá dizendo lá é R$ 9,99, o jogo agora vem aqui, tudo é R$ 9,99, só palhaçada! Mas não vão enganar o Paraíba, não, advogado tá aí. Eu nem advogadeira, não, pai, aquela coisa toda, né, estudante de direito, e todo mundo na fila do caixa, né, também tinha comprado a 99, todo mundo, ladrão, todo mundo, vamos quebrar tudo, tá ligado, geral, aquela coisa toda, e todo mundo, o advogado não sei o que, sei, aquela coisa toda, tu, era a pressão tão grande que eu sei que todo mundo apontando pra mim, dizendo, advogado, aquela coisa, eu já tava naquele momento, é mesmo, advogado, sou eu, tá ok, sou eu, advogado, vamos pra essa, vamos partir pra dentro, aquela coisa toda, você tá entendendo? Aí, turma, pressão louca, aquela coisa toda, a mulher do caixa, coitada, não sabia de nada, aí minha mãe, naquela situação toda, vendo meu pai gritando, foi perguntou, que foi, amor? Né? Paraíba tem tudo isso, né? Que foi, amor? Aí meu pai, tá vendo? Esse negócio aí que você comprou, essas porra aí, tudo é R$ 9,99, o copo é tudo. Aí minha mãe falou, que bexiga preta é essa? É uma derivação da expressão que bexiga, mas acentuada ao quê? A expressão de revolta da minha mãe. Aí, meu irmão, ficou puto. Porque esse povo tá pensando... Aí, meu irmão, 2 Paraíba gritando aquela coisa toda e todo mundo na fila. E tal. Aí, de repente, a mulher do caixa vai e acende a luz amarela. Acende a luz amarela e quem chega, pessoal? O gerente? Não. Esse então que surge aquela figura, tá? Eu não sei se dá pra abrir mais a câmera, Érica, pra poder visualizar essa situação. Tá ok? Eu vou tentar vir aqui pra trás, tá? Pra ver se consegue. Consegue abrir mais? Não, né? Muito bem, ótimo. Aí, turma, chega aquela mulher. Eu vou tentar fazer um gesto exatamente da mulher. A mulher, chega lá. Quem é essa mulher? Hã? Quem é essa mulher, turma? A patinadora. A patinadora chega lá e fala assim, bom dia! Aí meu pai todo educado. This is Sparta! Que bom dia o quê? Abílio Diniz, ladrão, sabor, tudo é R$ 9,99, tá? Aí, meu irmão, aquela confusão toda, aí ela foi e deu o produto pra patinadora aí. E aí, turma, a patinadora foi com o produto para poder conferir se realmente era aquilo ou não. Turma, vocês não vão acreditar. A situação mais vexaminosa na minha vida, meu pai passou pra mim. Por quê? Porque a gente passa vergonha nos pais, mas o pai também passa vergonha na gente, turma. E aí, turma, pensa na situação. O supermercado lotado, aquela coisa toda na época de Páscoa e tal. Eu lembro até hoje isso com clareza. A patinadora ir na frente com um prato, né, pra ver, conferir o valor, né? Tá. E meu pai gritando atrás. Não corre não! Derruba! Vai mudar o valor! Entendeu? Aquela coisa toda e tal. Aí quando a mulher do patinho chegou lá e olhou, o que ela falou? Ela olhou e falou o quê? Nossa, tá barato. E aí, turma, o que aconteceu? Ficou claro e evidente que os R$ 9,99 do jogo de jantar
deveriam ser vendidos o quê? A informação estava clara? Não. Estava correta? Não. Estava adequada? Não. Porque essa informação, turma, deveria estar assim, descrita dentro do anúncio. Devia ser o quê? A expressão tinha que vir lá dentro, era o quê? Expressão cada. A expressão o quê? A peça, não é isso? Tinha que vir assim. Ou então, a unidade. Então, essa informação que não continha no anúncio publicitário, ele induziu o consumidor ao erro. E tem mais. Nós percebemos a vulnerabilidade do consumidor diante dessa situação. E diante dessa situação, o princípio do equilíbrio, então, vai aplicar o que? O princípio da transparência. As informações nos rótulos, nos produtos e nas ofertas devem estar de forma clara, precisa e adequada, de modo a facilitar a vida do consumidor. Então, turma, como eu vou visualizar isso? O Código de Defesa do Consumidor não me deixa nenhuma dúvida quando eu tenho que aplicar essa situação. Olha o que diz o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor nosso aí, turma. Artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor é a aplicação do princípio da transparência quando ele diz: a oferta, a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos consumidores. Olha, turma, olha, isso tem que ficar de forma clara na vida do consumidor. Isso tem que estar de forma clara para ele. E olha, em 2009 nós tivemos uma mudança que acrescentou um parágrafo ao artigo 31 que diz o seguinte: olha aqui, ó, as informações que tratam este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelegível. O que é indelegível, turma? É aquilo que não se pode apagar porque é congelado e aí de repente pode vir uma forma escrita, tá? Por exemplo, prazo de validade, e ele sumir. Aí como é que o consumidor vai ter alguma garantia disso? Então essas informações têm que estar de forma indelegível. Atenção, a Sesgran Rio gosta muito de trocar algumas palavras, porque ele se apega muito à literalidade da lei. Então ele vai colocar o quê? Delével, tudo bem? Ele vai tirar o indelével e colocar delével. E aí vai induzir a gente ao erro, tudo bem? Então fiquem atentos a isso. E outra coisa, o princípio da transparência não só está descrito no artigo 31, não. Ele está a todo momento sendo novamente utilizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque olha o que diz também o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 46 que é uma derivação do artigo do princípio da transparência. Vamos lá. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhe forem dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou de seu respectivo instrumento, forem redigidos de forma a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance, tá? Então tem que ser uma forma clara, precisa, adequada para que o consumidor saiba realmente o que está adquirindo. E tem mais, turma. Nos contratos de adesão, por exemplo, que estão descritos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos uma mudança importantíssima, que diz acerca da fonte do que deve ser utilizado nos contratos. Ela não pode ser nunca inferior ao tamanho do corpo 12. A gente tem que estar atento a isso. Então, turma, para lembrar disso, eu lembro do quê? Do próprio professor. Porque não pode ser inferior ao corpo 12. Entendeu? Os contratos não podem ser inferior ao corpo 12. Tranquilos? Esse é o princípio da transparência. Nós fechamos então aqui os princípios que nós estávamos falando dentro do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da transparência, tá? As informações devem estar de forma clara, precisa e adequada. E aí, nós vamos colocar aqui, tá? O artigo 31, 46 e 54, parágrafo 3º. Tudo bem? Isso. Informações claras e precisas. Tudo bem? Fechado? Turma, isso é o princípio da transparência, ok? Bom, nós vamos agora trabalhar de forma cada vez mais didática o nosso Código de Defesa do Consumidor, dando exemplos que possam facilitar a sua vida. Então, não se esqueça, que bexiga é essa?
Que bexiga é essa é o quê, turma? Quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor tem que trazer as informações claras, precisas e adequadas. Se eu me faço toda vez a pergunta que bexiga é essa, o Código de Defesa do Consumidor vai trazer então o princípio da transparência para aplicar então, tá, a sua norma e fazer com que prevaleça, tá, o Código de Defesa do Consumidor com informações precisas, claras e adequadas. Muito obrigado, a aula de hoje foi fantástica. Nós vamos então à nossa próxima aula, onde nós vamos tratar dos instrumentos de defesa do consumidor. Tudo bem? Olha, um forte abraço, fica com Deus e fui!